Os vídeos que serão apresentados a seguir são o resultado da atividade realizada na disciplina Processos Psicológicos 1, do professor Daniel Andrade, e os autores são Dioleno, Elisângela, Janaína e Alcenir. O trabalho tem como centralidade o conceito de memória e é abordado sob diferentes perspectivas, buscando evidenciar sua relevância e importância na vida de cada pessoa. Veja, absorva e atente para o papel da memória nas nossas experiências vivenciais. A memória é o coração do funcionamento intelectual humano. Essa é uma afirmação de Ellis e Hunt, 1995, autores de um artigo da PUC de Campinas, de 2001. A compreensão da memória sobre diferentes perspectivas. Essa afirmação justifica-se se seguimos o desafio de Ellis, de imaginarmos sem memória. Sem memória, estaríamos incapacitados para o mercado de trabalho, desabilitados para as mais simples situações do dia a dia e até mesmo de comunicarmos corretamente com as pessoas que nos rodeiam. Esse artigo trata da importância da memória e os autores nos desafiam a imaginarmos sem memória. Assim, nossa vida social deixaria de existir, já que não lembraríamos de pessoas do nosso cotidiano, nem de suas ações. O filme Como se fosse a primeira vez ilustra bem a importância da memória de curto prazo na vida de uma pessoa. Depois de sofrer um acidente, Lucy perde a memória de curto prazo. Ela sofre de amnésia anterograda. Devido a um traumatismo craniano, seu cérebro fica incapacitado de concretizar novas memórias por meio do armazenamento. A existência de uma memória demanda algumas aprendizagens. Algumas informações precisam ser adquiridas. A aquisição é o primeiro passo necessário para a existência de uma memória. Depois de adquirida, torna-se necessário que essa informação seja mantida para que haja uma memória. Esta é a fase do armazenamento. O perfeito armazenamento depende de uma boa codificação, a qual facilitará a próxima fase. Para que possamos usar o material armazenado, torna-se necessário acessarmos essa informação. É a fase de recuperação que torna possível o acesso da informação, segundo Schwartz e Heisberg, 1991. Isso é que o cérebro da personagem ilustrada não consegue fazer. Com isso, uma vida social limitada, mesmo com a dedicação de seu marido em informá-la todos os dias quem ela é socialmente, fazendo o que seu cérebro deveria fazer. Já que a memória é a capacidade do cérebro, através das sinapses, de codificar, armazenar e recuperar dados, o que acontece então quando estas sinapses, encarregadas de fazer ou evocar um outro tipo de memória, encontram-se em número diminuído ou estão inibidas ou alteradas? A memória falha. E esta falha da memória chamamos de amnésia. Amnésia é a dificuldade de armazenamento ou recuperação da memória. A amnésia pode ser tratada quando possível e é comum em casos de lesões e traumas de diferentes espécies. A duração da perda da memória depende da gravidade da lesão que a causou. Segundo Ivan Izquierdo, em seu livro Memória, a senilidade é acompanhada de um enfraquecimento geral dos diversos tipos de memória, mas que, de fato, a maior perda neuronal acontece por volta dos 9 a 13 meses de idade, quando aprendemos a caminhar. Ao fazê-lo, deixamos de utilizar todos os neurônios e, consequentemente, por falta de uso, desaparecem. A partir desta idade, a perda neuronal continua a uma velocidade muito menor durante o resto da vida. Mas este não é o fato de não conseguirmos evocar as memórias da primeira infância, mas sim a aquisição da linguagem, que, segundo Izquierdo,
torna-se inviável traduzir o que foi captado e armazenado em termos de imagens e emoções e sua expressão numa língua qualquer. A amnésia são diagnosticadas pelos médicos após avaliação feitas com perguntas simples e testes formais de memória. Porém, no filme Um Homem entre Gigantes, baseados em fatos reais, o neuropatologista Bené Omalu, nigeriano altamente qualificado, que ao fazer a autópsia de Mike Webster, um ex-jogador de futebol americano que morreu de repente com apenas 50 anos de idade. Ele inicia, a partir daí, uma série de exames que indicaram que o cérebro de Webster estava praticamente destruído, devido a anos de pancadas na cabeça, em jogos e treinos. A partir deste evento, o neuropatologista escreve seu artigo sobre ETC, encefalopatia traumática crônica, iniciando sua árdua batalha a favor da ciência contra gigantes de uma das maiores empresas do mundo, a NFL. Um fato interessante no filme é que um dos ex-jogadores que ficaram contra as descobertas de Bené Omalu, ao perceber que também apresentava amnésia, um dos sintomas da doença, escreveu uma carta doando seu cérebro para as pesquisas da ETC e logo em seguida suicidou com um tiro no coração. A memória sensorial, ela nos permite reter informações durante um curto período. Seus estímulos são audição, visão, olfato e paladar. Caso esses estímulos não sejam recuperados, ela se caracteriza por ter uma curta duração. Um importante detalhe, ela nos apresenta capacidade relativamente grande comparada à memória do trabalho. A memória sensorial nos permite acompanhar um filme, ler um bom livro e até mesmo manter uma boa conversa, porque ela nos permite que as informações cheguem até nós através do sentido. O filme Em Busca do Sentido da Vida é um filme de muita experiência, onde o autor, insatisfeito com a forma que está vivendo e reagindo dos acontecimentos, decide parar uma semana sem ouvir, sem falar e sem enxergar, como se fosse uma chave secreta que seria capaz de abrir seus sentidos e conectá-lo ao mundo. Memória de longa duração e doença de Alzheimer. Este vídeo apresenta o conceito de memória de longa duração, também nomeada de memória remota e doença de Alzheimer. Conceituando, memória de longa duração é aquela que armazena informações de longos períodos de tempo, meses, anos ou décadas. É também conhecida como memória remota, podendo guardar informações por tempo indeterminado desde que seja reforçada. Divide-se em declarativa e não declarativa. A memória declarativa tem como função armazenar os episódios de nossa infância, viagens realizadas há muito tempo, conhecimentos adquiridos na escola. Há ainda duas subcategorias na memória declarativa. Memória episódica diz respeito às experiências passadas, autobiográfica. Memória semântica diz respeito a conhecimentos não relacionados a tempo e espaço, guarda fatos. Interrelações, memória e doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer constitui hoje uma questão de saúde pública, pois ela apresenta-se como um problema recorrente em termos mundiais e também no Brasil. Ela atinge cerca de 20 milhões de pessoas com a seguinte incidência: 5% para aqueles que se encontram acima de 65 anos, 40% para aqueles que estão acima de 80 anos e 45% para aqueles que se encontram acima de 90 anos. A degeneração celular provocada pela doença causa declínio progressivo e acelerado das funções cognitivas e funcionais. Em razão das diferenças individuais, é difícil estabelecer estágios fixos de progressão da doença. Em termos gerais, ela se apresenta em 3 fases: pré-clínico, leves disfunções da memória episódica, esquecimento de fatos recentes, lapso de memória, queda de rendimento em tarefas complexas. Estágio clínico inicial,
déficits mais pronunciados na memória, nas habilidades verbais, dificuldades para realizar tarefas simples e no autocuidado. Estágio avançado, déficits cognitivos globais observados. Preservação do desempenho motor se mantém na maioria dos casos. Quadros psicóticos e alterações significativas de comportamento também podem ocorrer. A doença de Alzheimer é irreversível. Ela produz significativos impactos para o portador e para a família. Atuação do psicólogo: estimular habilidades cognitivas, reeducar funções que se encontram em declínio, estimular o convívio social. Considerando que a memória é imprescindível na vida de cada um, compreender sua complexidade e a importância na vida dos sujeitos constitui uma necessidade e um desafio para os profissionais da psicologia.